Senhora Presidente, colegas deputados, muito boa tarde a todos, valorosa população do nosso Rio Grande que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Vendo tantos absurdos na política nacional atualmente, não posso me furtar de trazer a essa colenda Assembleia uma síntese da obra de Raimundo Fauro, A Aventura Liberal numa Ordem Patrimonialista, onde destaca-se o conceito de patrimonialismo, que está diretamente relacionado à formação social brasileira e à política atual. E digo intimamente ligado, meus caros, porque os reflexos do patrimonialismo estão tão presentes na nossa cultura desde os tempos de Dom Pedro I até os dias atuais. Para quem não sabe, o Estado patrimonialista é um tipo de organização política em que se confunde as fronteiras entre o público e o privado, a ponto das duas esferas tornarem-se praticamente indistinguíveis perante os que ocupam o poder e os que do poder são dependentes. Vejam em que sociedades sadias, normais, há uma cooperação entre sociedade civil e Estado, para que o Estado possa, de fato, e como desejamos, evidentemente, servir a sociedade. Entretanto, em um país como o Brasil, patrimonialista, parece haver uma relação débil entre governantes e governados, ficando esses últimos meio que reféns dos grupos que se enraizam no Estado e que, formando uma casta burocrática estratificada, geram na prática uma ordem política autoritária em que o estamento burocrático manda e o povo, pobre, só resta obedecer. Ou, por acaso, alguém desconhece que, para a população em geral, o clima é de permanente guerra entre os que estão no poder e o povo? Uma impressão de total descompasso entre as demandas da população, aquilo que o povo deseja e as decisões que são tomadas pelos que detêm o poder. E eu conversava essa semana com um amigo que é servidor do Estado, economista liberal Marx, sobre os impactos do patrimonialismo em nosso cotidiano, patrimonialismo que no Brasil contemporâneo advém meio que de uma mescla entre as heranças do patrimonialismo português, com o impacto posterior do capitalismo liberal inglês, e que faz com que, na teoria, muito se discurse sobre a necessidade de reformas institucionais liberais, sobre a necessidade de a política atender o interesse do povo, quebrando privilégios, fazendo modificações, mas que na prática se mostram quase impossíveis de serem realizadas, tamanha a força das corporações e do patrimonialismo. Aqueles que exercem função de poder político desconhecem ou negam a pressão intensa e contínua de inúmeras corporações pela manutenção do status quo, pela manutenção dos seus privilégios? Evidentemente que não, e disso temos provas cotidianamente no Parlamento. Todos querem mudanças quando se discursa de modo abstrato, mas na prática, farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz o ditado. E não fala aqui de mudanças e reformas irrealizáveis ou demagógicas que agentes políticos populistas vendem para a população como panaceia para todos os males, jogando para a torcida, para ganhar votos, sem contar a verdade dos fatos e sem explicar a regra mais antiga e verdadeira sobre a política, que é a arte do possível e não a venda de ilusões. Falo de reformas básicas, racionais e necessárias para que tenhamos o mínimo de desenvolvimento econômico e justiça social. Mesmo essas, as mais óbvias, necessárias, são muito difíceis de serem realizadas. E, nesse sentido, podemos fazer algumas interessantes reflexões e afirmar, por exemplo, que a economia de mercado no Brasil é orientada pelo Estado, ou melhor dizendo, pelo estamento burocrático patrimonialista, que controla, fomenta, estimula e faz da economia um apêndice do poder público. Nos governos federais petistas, essa prática patrimonialista foi recorde. E no governo Bolsonaro, atualmente, não parece ser muito diferente. Ora, não precisa ser gênio para saber que uma sociedade permeada por relações patrimonialistas sempre será uma sociedade dependente do Estado, pois as oportunidades econômicas e a capacidade de influência política serão sempre medidas por um poderoso aparato estamental, pelos donos do poder, como diria Raimundo Fauro. E o patrimonialismo atravessou toda a história brasileira, inclusive se fazendo presente nos planos econômicos das décadas de 80 e 90, período que Fauro escreveu sobre a aventura liberal em uma ordem patrimonialista, e continua bem presente atualmente. É só observar aqui no Rio Grande do Sul a pressão de inúmeras corporações, do estamento burocrático, seja do judiciário, seja do próprio legislativo, por vezes,
seja do Executivo, por meio da pressão política exercida por corporações militares, corporações civis, servidores da Corsã, CE, Procergs e de tantas outras que trabalham, muitas vezes, para que nenhuma reforma seja feita, para que nada mude. E é para desmontar o legado nefasto do patrimonialismo que tantas vezes subimos nessa tribuna em defesa das inúmeras reformas promovidas pelo governo Eduardo Leite e que a atual geração de parlamentares, em sua maioria, tem contribuído e que a população nem tem ideia da profundidade do impacto positivo dessas reformas que agora começam a ser sentidas de forma mais efetiva. Fizemos reformas para diminuir o tamanho do Estado, reformas nas instituições, reformas para diminuir o poder e a influência da elite patrimonialista, reformas para combater privilégios, enfim, fizemos muitas reformas. Enfim, fizemos reformas que foram no âmago da nossa herança positivista, patrimonialista, e podemos até nos questionar se em 2 anos e meio as nossas reformas, do ponto de vista prático, de resultado em prol de reformas liberais, não fizeram mais que as 2 revoluções, a federalista de 1894 e 1895 e a de 1923, fizeram por ideias liberais. Acho que, sem falsa modéstia, fizemos muito pelo Rio Grande do Sul. Afinal, a função do Estado é servir igualmente a todos os cidadãos gaúchos, servir ao bem comum, fomentando as condições para que todos possam usufruir das riquezas e das oportunidades que a nossa terra oferece, e oferece muitas ao nosso povo. Como parlamentar, fico feliz de poder subir essa tribuna, de defender essas reformas, defender essas ideias e continuar lutando para que tenhamos mais reformas sendo feitas nos próximos meses e nos próximos anos. Doa a quem doer. Muito obrigado.